Olá, alunos! Vamos dar início à nossa unidade 10, que fala sobre transformação de deformações. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, então nós já falamos, sobre o estado geral das deformações no ponto e nós vimos que existem 6 componentes independentes. Então, são 3 componentes de deformação normal, εx, εy e εz, e 3 componentes de deformação por cisalhamento, γxy, γxz e γzzy, né? Bom, nós já conversamos também que em diversas aplicações de engenharia, os problemas tridimensionais, eles podem ser analisados de maneira simplificada, sem perda significativa da representatividade. Então, dessa forma, a gente tem um problema plano, né? Em um problema classificado como plano de deformação, todos os pontos originalmente pertencentes a um plano antes do corpo ser deformado, permanece neste mesmo plano após a atuação de ações externas, né? Nesta classe de problemas enquadram-se os corpos cuja geometria apresenta uma das dimensões muito superior às demais, como em barragens, tá? Bom, as deformações não nulas ocorrerão no plano definido pelas menores dimensões do corpo e a deformação ao longo da maior dimensão do corpo será nula. Assim, em geral, um elemento neste estado encontra-se submetido a 2 componentes de deformação normal, εx e εy, e a um componente de deformação por cisalhamento, que é γxy. Bom, nós já aprendemos, nós já vimos como calcular em um elemento infinitesimal εx, εy e γxy, como está indicado aqui na figura para vocês. Mas será que existe um sistema de referência onde eu tenho aí uma rotação em relação à inicial de θ, onde eu posso obter o valor das deformações máximas? Então, é isso que a gente vai tratar na transformação da deformação. Então, conforme apresentado na unidade anterior, as componentes do tensor de tensões dependem do sistema de referência no qual são definidas. De forma semelhante às componentes do tensor de deformação, então componentes de deformação normal e por cisalhamento, também dependem do sistema de referência adotado na análise. Então, os componentes de deformação no ponto geralmente são determinados por meio de extensômetros, que são medidores de deformação, os quais medem os componentes em direções específicas. Muitas vezes é necessário transformar os dados a fim de se obter os componentes de deformação em outras direções. Então, nós vamos desenvolver equações gerais de transformação para o estado plano de deformação. Então, buscamos determinar os componentes de deformação normal e por cisalhamento em relação ao sistema de referência x' e y' em um ponto, desde que os componentes de deformação em x e y sejam conhecidos. Basicamente, esse é um problema de geometria e requer um relacionamento de deformações e rotações entre segmentos de linha infinitesimais, que representam os lados dos elementos infinitesimais paralelos a cada conjunto de eixos. Novamente, é importante a gente falar sobre a convenção de sinais, e aqui nós vamos fazer a seguinte convenção. As deformações normais, então, epsilon é positivo se for de alongamento e é negativo se for de encurtamento.
Bom, se θ for menor que 90 graus, teremos deformação por cisalhamento positiva. Se θ for maior que 90 graus, teremos deformação por cisalhamento negativa. Bom, então a obtenção e as equações são bastante análogas ao que fizemos na unidade anterior. Então, eu estou apresentando aqui para vocês, né, como que nós podemos obter as equações para obter epsilon θ, que é epsilon x', e para obter epsilon θ mais 90, que seria epsilon y', tá certo? Para aí direções quaisquer, representada aí no caso por x' e y'. Bom, nós também podemos estar interessados nas deformações principais. Então, existirão planos em que as deformações normais, né, apresentarão valores extremos, então valores máximos e valores mínimos. Esses planos podem ser determinados utilizando conceitos do cálculo diferencial, os quais prevêem que o valor extremo de uma função ocorre nos pontos onde a sua derivada primeira é nula, como eu estou indicando aí nas equações para vocês. A partir do resultado obtido com a equação, obtém-se dois ângulos, os quais são também defasados entre si de 90 graus, que determinam os planos onde as deformações normais apresentam valores extremos. Então, substituindo os valores aí que eu também chamei de θp1 e θp2 na equação anterior, obtém-se os valores das deformações principais. Os ângulos que definem os planos principais podem ser também substituídos na equação de γθ, para a determinação das deformações distorcionais atuantes nesses planos. Efetuando esse procedimento, né, pode-se constatar que o valor da deformação distorcional nos planos principais é nula. Bom, então deve-se salientar que o comportamento semelhante foi observado nas tensões principais, né, conforme discutido na unidade anterior. Se o material analisado apresentar comportamento mecânico isotrópico, os planos principais de tensão e deformação são coincidentes. Outro ponto que pode ser de interesse são as deformações angulares extremas, né? Então, mais uma vez, para obter o valor extremo, a gente vai fazer aí a derivada primeira, né? Então, d γθ dθ igual a zero. E resolvendo isso, o que a gente obtém, né? Vamos obter aí alguns valores. Os ângulos que definem os planos de valor extremo da deformação distorcional podem também ser substituídos na equação de epsilon θ, né? Que é a equação para a determinação das intensidades das deformações normais atuantes. Então, nos planos definidos aí, que eu chamei de θc1 e θc2, as deformações normais são iguais à deformação normal média. Percebam aí algumas similaridades. Então, mostrei aí para vocês rapidamente a transformação de deformação e nós vimos que é bastante similar com a transformação de tensão, principalmente porque nós estamos trabalhando com materiais isotrópicos. Vamos falar agora sobre rosetas de deformação. O que é isso? Para que isso serve? Vamos lá? Quando um dado corpo é submetido a um carregamento externo, sabe-se que surgirão tensões neste corpo que nada mais são que a resposta mecânica, né? A qual é necessária para que a condição de equilíbrio seja atendida. Embora seja conhecido que as tensões surgirão, estas não são determinadas diretamente nas aplicações práticas. Não existem equipamentos que mensurem diretamente, né, em forma experimental, a tensão em um corpo. Em aplicações práticas, as grandezas que são mensuradas experimentalmente são os deslocamentos e as deformações. As deformações, elas podem ser medidas por meio de equipamentos especiais, denominados extensômetros.
Os extensômetros são formados por resistências elétricas, as quais distendem ou encurtam em função do carregamento aplicado. A alteração do comprimento da resistência elétrica permite a determinação de um sinal que indica a deformação ocorrida, no ponto de análise. Normalmente, os extensômetros medem apenas a deformação normal orientada na direção paralela aos seus filamentos elétricos. Quando analisada de forma isolada, a deformação normal medida por extensômetro possui fins restritos. No entanto, os extensômetros eles também podem ser posicionados em conjunto e em direções preferenciais para a determinação do estado completo de deformação em um ponto. O conjunto de extensômetros posicionados segundo um padrão particular é chamado de roseta de deformação, rosetas de deformação. As rosetas contêm normalmente 3 extensômetros posicionados de acordo com os ângulos previamente definidos. Os tipos mais comuns são rosetas de 45 ou 60 graus. Conhecendo as deformações normais ao longo de 3 direções pré-determinadas, é possível calcular o estado de deformação em um ponto de interesse, utilizando as equações de rotação de deformações apresentadas aí anteriormente no começo da unidade. Para isto, vamos substituir na equação de εθ, então a equação que está mostrada aqui, os 3 ângulos nos quais os extensômetros estão posicionados. Então, por exemplo, aqui, eu deixei tudo literal, então eu tenho 3 extensômetros, eles estão posicionados no ângulo θA, θB e θC, e eu vou substituir nas equações, aí naquela equação, esses valores de ângulos onde os extensômetros estão posicionados. Então, eu chego aí em 3 equações. Então, já mostrando para vocês, se eu substituir aí para a roseta de 45 graus, eu chego nas equações aqui embaixo, É uma equação mais fácil, Eu tenho aí, que εx é igual a εa e εy é igual a εc e γxy é igual a 2εb menos, entre parênteses, εa mais εc. O mesmo pode ser feito para a roseta de 60 graus, onde eu tenho os 3 extensômetros aí com os ângulos de 60 graus entre si, e eu obtenho as equações mostradas aí no cantinho da figura. Vamos aproveitar essa unidade para falar agora sobre as relações constitutivas dos materiais, certo? Então, vamos lá. Bom, quando um corpo deformável é submetido a uma força axial de tração, ele não só se alonga, deformação longitudinal, como também se contrai lateralmente. Então, tem uma deformação transversal, como está mostrado aí na figura, tá? Se a gente estiver pensando na fase elástica, existe aí a razão entre as deformações longitudinais, chamadas aí de εL, e as deformações transversais, chamadas aí de εT. E essa razão é constante e é chamada de coeficiente de Poisson, e é uma propriedade do material. Bom, com base aí nas ilustrações mostradas nessa figura, verifica-se claramente que a aplicação de σx gera não apenas εx, mas gera também εy e εz. Então, estou mostrando aqui no desenho, apenas fazendo uso aí do próprio desenho para encontrar o valor das deformações εy e εz. Vamos relacionar, então, as tensões com as deformações. Para isso, vamos considerar a superposição dos efeitos, considerar, então, que a gente está trabalhando com material elástico linear e estamos trabalhando num regime de pequenos deslocamentos. Então, no qual vale a lei de Hooke para o caso unidimensional, que a gente já aprendeu. Como que era mesmo? A lei de Hooke, no caso unidimensional, é
sigma igual a E vezes epsilon. E vamos usar também a relação de Poisson, que a gente acabou de ver. Poisson é igual a menos epsilon transversal dividido por epsilon longitudinal. Rearranjando isso, a gente pode escrever, ó, epsilon transversal é igual a menos Poisson vezes epsilon longitudinal. Então, vamos fazer essas relações entre tensões e deformações. Neste nosso primeiro exemplo, o que a gente tem? A gente tem um corpo que está com a face fixada no plano YZ e com uma força F aplicada na face oposta e com a mesma direção do eixo X. Então, o que a gente tem? Então, usando aí a lei de Hooke e a relação de Poisson, nós temos que sigma_x é igual a E, que é o módulo de elasticidade, vezes εx. Rearranjando, εx é igual a sigma_x sobre E. O que mais que a gente pode escrever? Olha, nós podemos escrever que εy é igual a menos Poisson vezes εx, né? Concordam? Olha só. Então, a gente vai estar aí relacionando as deformações em duas direções. Então, reescrevendo isso, né, e utilizando o resultado anterior, a gente tem que εy é igual a menos Poisson, ni, vezes sigma_x dividido por E. Finalmente, εz é igual a menos o coeficiente de Poisson, ni, εx. Então, nós temos εz igual a menos ni vezes sigma_x dividido por E. Essa mesma ideia pode ser utilizada agora para um corpo com a face fixada no plano XZ e com a força aplicada na face oposta com direção ao eixo Y. Nesse caso, nós teríamos as equações indicadas aqui, que chegaríamos então que εy é igual a sigma_y dividido por E, εx é igual a menos ni vezes sigma_y dividido por E e εz é igual a menos ni vezes sigma_y dividido por E. De maneira análoga, agora finalmente para um corpo com a face fixada no plano YX e com a força aplicada na face oposta e com direção no eixo Z, nós teríamos as seguintes equações. Agora, εz é igual a sigma_z dividido por E, εx é igual a menos ni vezes sigma_z dividido por E, e finalmente εy é igual a menos ni vezes sigma_z dividido por E. Então, nós teríamos todas essas equações. O que a gente iria fazer com elas, né? A gente pode, então, sobrepor os efeitos, né, dessas deformações. Se supormos, então, um estado de deformação mostrado na figura, estado de tensão triaxial, pode-se obter as deformações normais sobrepondo-se às obtidas anteriormente. Então, considerando novamente pequenos deslocamentos, material de comportamento elástico linear, a gente pode sobrepor os efeitos. E eu chegaria nessas equações indicadas aqui. Isso daqui é a lei de Hooke para um estado de tensão tridimensional. Bom, não podemos esquecer das tensões de cisalhamento. Então, assumindo que as tensões de cisalhamento atuantes em um plano não provoquem distorções em outros planos ortogonais, pode-se escrever que, então, essas seguintes equações. Tal xy é igual a g vezes gama xy. Quem é mesmo g? G é o módulo de elasticidade transversal. Podemos escrever também que tal xz é igual a g vezes gama xz. E, finalmente, tal yz é igual a g vezes gama yz. Né? Então, nós teríamos essas três equações. Conforme apresentado nessas equações, constata-se que as deformações estão relacionadas às tensões
por meio, né, dos coeficientes. Então, dos coeficientes E, Ni e G. Porém, o módulo de elasticidade transversal G pode ser expresso em função do módulo de elasticidade longitudinal e do coeficiente de Poisson, então em função de E e de Ni. Então, o tensor constitutivo pode ser escrito em termos de deformações, né? Então, esse é o nosso tensor constitutivo de flexibilidade, ou em termos de tensões, que é o nosso tensor constitutivo de rigidez. Então, aí está mostrado as duas situações para vocês. Bom, então finalizamos a unidade 10, né? A unidade 10 é a nossa penúltima unidade, olha que legal. Então, estamos acabando o curso. Bom, qualquer dúvida, fico à disposição e vamos lá, bora para os estudos. Tchau, tchau!